também a James. Sejamos acompanhados pelos espíritos de luzes da Casa do Caminho. Desde já, agradecemos a todos e a todas. Que assim seja. Que assim seja. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco. Gratidão à nossa irmã Belanísia, a todos vocês, a Antônio, a cada um de vocês em seus lares. Que a Virgem Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, permaneça em seus lares sempre, e especialmente quando nós estamos falando da mensagem do Cristo. Jesus sempre está presente quando dois ou mais está reunido falando em seu nome. E hoje nós vamos tecer comentários no capítulo 11, a Gênese espiritual, e o item 10, que vai falar sobre a união do princípio espiritual à matéria. Esse ser espiritual que cada um de nós somos, essa centelha divina, essa centelha espiritual que vai ficar durante um certo período acrisolado em um corpo material. Eu comentava hoje no GEPEC, hoje à tarde eu fui convidado para falar no Grupo Espírita Paz e Caridade aqui no bairro da Graça, e que o tema era a encarnação, objetivo da encarnação do Espírito. E eu dizia que eu fui para um velório de uma filha de um amigo nosso. Essa criança só conseguiu viver entre nós durante 15 dias de nascida. Com 15 dias de nascimento, a criança veio a óbito. E esse meu amigo ficou muito machucado. E durante o velório dessa criancinha tão pequenininha de 15 dias de vida, que foi no Campo Santo, tinha outro velório, e nesse velório tinha um padre fazendo uma missa para uma senhora de 90 anos. Eu olhei aquele velório de uma criança de 15 dias e o velório de uma senhora de quase 90 anos. E o padre dizia que cada um de nós temos um compromisso na Terra. Enquanto alguns vai sobreviver 15 dias, outro vai sobreviver 90 anos, habitando um corpo físico, a matéria que vai servir de vestimenta do espírito, é o instrumento pelo qual o espírito vai burilar para se aperfeiçoar. Então, quando Kardec, e hoje nós vamos fazer um estudo bem apurado, que vai ter a nota explicativa da editora da Federação Espírita Brasileira, vai atualizar algumas questões sobre esse tema. Ela vai atualizar para o nosso entendimento dos dias atuais. Então, quando Kardec ele vai falar da união do princípio espiritual à matéria, que tendo a matéria quer ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, então ele é necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta, tendo a matéria que ser, no mesmo tempo,
objeto e instrumento do trabalho. A matéria é um objeto de instrumento do espírito, não é? Hoje eu tenho essa indumentária física, moreno ou pardo, eu vou retificar, eu sou pardo, não é? E 1,60 m, careca, não é? Olhos castanhos, mas a minha penúltima existência na Terra, em outras vidas que eu tinha uma indumentária completamente diferente. Era outra roupa que eu tinha, que nós tínhamos, não é? Eu comentava que uma amiga nossa, ela paraibana, comissária de bordo na época, em suas viagens internacionais, ela conheceu um cubano da cidade de Havana, Havana, capital de Cuba, e casou com esse cubano e foi morar nos Estados Unidos. E lá constituiu família e ela mora lá até hoje. No estudo do Livro dos Espíritos, pela plataforma online, ela mora lá em Nova Orleans, tem um grupo de estudos do Livro dos Espíritos de New Orleans, ou seja, Nova Orleans, nos Estados Unidos. E ela participa desse grupo de estudos. E quando nós estávamos falando da união do princípio espiritual à matéria, que era um dos temas dentro do Livro dos Espíritos, essa minha amiga paraibana, que foi comissária de bordo, hoje ela é empresária lá nos Estados Unidos, casou com paraibana do Nordeste do Brasil, casou com um cubano e foi morar nos Estados Unidos. E quando nós estávamos estudando o capítulo da objetivo da encarnação dos espíritos, que é um dos temas do Livro dos Espíritos, ela me disse: James, eu me recordo quando a minha penúltima reencarnação foi na antiga União Soviética. E eu tenho uma identificação muito grande com a União Soviética. E aí, de forma muito bem humorada, eu disse: mas você, paraibana, o que uma russa reencarna na Paraíba e depois casa com um cubano, vai morar nos Estados Unidos, ela já mora lá há 25 anos e constitui família? O que eu quero dizer, quando Kardec aborda que o corpo é apenas uma vestimenta do espírito, que ele pode habitar qualquer região do planeta. Ele pode reencarnar aqui no Brasil, como na China, na França, na África, em qualquer parte do mundo. O espírito apenas vai utilizar a organização do corpo, não é? Como as suas impulsões da sua vontade, do princípio inteligente do universo, não é? Então, eu me lembro que foi muito interessante e ela me contou com riquezas de detalhe a experiência que ela teve, ela e o irmão dela, que na última reencarnação eles viveram na Rússia. Eu não vou entrar aqui em questão da história de Ivone Pereira do Amaral. Ivone Pereira do Amaral tem uma ligação, ou melhor, tinha uma ligação muito forte com os czares da antiga Rússia, não é? Então, Kardec ele vai dizendo que o corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. Ou seja, quando Lúcia Evangelista ela está em casa, ela está usando uma roupa, mas quando ela vai para a filarmônica, ela coloca a roupa da filarmônica. E quando ela vai para o hospital, ela bota a roupa de enfermeira. Então assim somos nós, mas a identidade do ser Lúcia Evangelista continua. Ela apenas vai dizer: hoje eu estou na filarmônica, então eu vou botar a roupa da filarmônica, eu vou botar a farda, eu vou para o hospital, agora eu vou mudar de farda. Assim é o espírito.
ele apenas muda a indumentária, mas a identidade do ser espiritual é a mesma. Então o corpo é simultaneamente esse envoltório, vai dizer Kardec, e o instrumento do espírito. E à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, qual se faz com o operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai mostrando apto a executar obras mais cuidadas. Imagine vocês, vamos dizer que todos nós que estamos aqui na sala seremos sequestrados, não é? Todos nós, cada um na sua casa, desaparece, não é? É abduzido por uma luz, vamos dizer assim, e essa luz lhe rapta, e todos nós, os 30 que estão aqui na sala, simplesmente desaparece da frente dessa tela do Zoom, e nós vamos aparecer, sabe aonde? Em Xangri-Lá. Onde é Xangri-Lá, James? Pelo amor de Deus, James, que lugar é esse Xangri-Lá? Xangri-Lá é uma das aldeias lá no Himalaia. Quem faz a trilha para subir a serra, a montanha do Everest, lá no Nepal tem uma cidade, se eu não me engano, que é o Xangri-Lá, que é uma aldeia. Agora imagine as 30 pessoas que estão aqui. Soteropolitano, carioca, identidade brasileira, agora vai morar e vai habitar essa vila a 3.500 metros de altitude, no Nepal, em uma vila Xangri-Lá. E vai conviver com a comunidade de lá. Vai ter que morar nas habitações de lá, vai ter que aprender a adaptabilidade da linguagem e o clima de lá. Como é que nós reagiríamos? É evidente que teríamos dificuldades inicialmente para se adaptar àquela realidade, a linguagem, as roupas que nós utilizamos, se modificaria, porque é outro padrão. Então é isso que eu estou querendo dizer, que na medida que você vai, o Diogo, na medida que Diogo, que é o espírito inteligente do universo, o Diogo vai evoluindo, ele vai galgando outras salas de aula. Nós estamos em uma sala de aula chamada Planeta Terra com 8 bi de alunos, 8 bilhões de criaturas humanas que são os alunos nessa sala de aula chamado Planeta Terra. E quando o Diogo, todos vocês, evoluem moralmente e espiritualmente, vocês saem de uma sala de aula e vai para outra sala de aula. Vocês saem deste planeta que tem essa densidade física e vai habitar outros planetas que têm uma densidade mais rarefeita do que essa da nossa Terra. É evidente que Diogo não terá essa cara de preto velho em outras regiões. Com todo respeito, não é, Diogo? Que eu também estou criando barba, viu, Diogo? Eu estou imitando você, eu quero ficar igual a você, de barba. Então é claro que teremos outras... É claro que nós teremos outra estrutura, meu amigo Diogo. Teremos outra estrutura biológica. Então, na medida que o gênero, que ele diz assim, no novo gênero de trabalho que ele cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Então a nossa densidade na Terra é uma, a densidade da psicosfera de Júpiter é uma, de Urano é uma, da estrela de Alcione é uma, a estrela de Sírius, a densidade, a vibração de Sírius, do planeta Sírius é outro,
e assim por diante. E a nossa composição física, do corpo físico, ele retira a nossa matéria do corpo físico, retirada da energia da psicosfera do nosso planeta Terra, não é? Então, quando ele vai dizer neste item 11, não é? Para ser mais exato, vai afirmar Allan Kardec, é preciso dizer que o próprio espírito é que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Ou seja, é você, cada um de vocês, cada um de nós, é que vai se apropriar desta modelagem. Quer ver um exemplo? Quando nós resolvemos fazer uma reforma na casa, muitos fazem uma reforma na fachada da casa, não é? E não faz uma reforma interna dentro da casa, não é? Quando há indivíduos, o mercado da ditadura da beleza, eu chamo o mercado da ditadura da beleza, esse mercado de bilhões de dólares, que é o mercado da beleza, onde homens e mulheres fazem botox, fazem cirurgia plástica e fazem um monte de coisa, fazem implante, por uma questão ética, eu não vou dizer o nome desse meu amigo, tinha mais de um ano que eu não encontrava, e quando eu encontrei, ele era careca, o Graça, ele era careca igual a minha pessoa. Depois da pandemia, quando eu encontrei, eu tomei um choque. É você mesmo? Sou eu, James, não está me conhecendo? Ele fez implante, botou um cabelo total. Eu disse, rapaz, se existe uma inveja, eu não fiquei com inveja, eu prefiro assumir, ô Lúcia, a minha calvície. Ele disse, mas rapaz, que você fez isso? Rapaz, para eu me sentir mais novo. O que eu quero dizer que às vezes a gente dá uma remodelagem na nossa aparência, mas não realizamos uma remodelagem, uma estética espiritual no mundo íntimo. Porque quando você modifica-se no seu padrão moral e espiritual, a sua modificação espiritual modificará a sua aparência e você vai se tornar muito mais jovem. Recentemente vi uma entrevista de uma ufóloga que ela tem 72 anos, em um programa de podcast. E o apresentador perguntou-lhe, qual é a tua idade? 72. Ele quase cai da cadeira. Eu também fiquei assustado, porque ele disse assim, mas a senhora tem uma aparência de 50 anos, a senhora tem 72? Tenho. E qual é o segredo? É viver bem com a vida, ter pensamentos positivos. Quando o Divaldo Franco, que todos conhecem, no programa de Ana Maria Braga, Ana Maria Braga fez uma pergunta, Divaldo, qual é a tua idade? Na época ele estava com 85 anos. E ela disse, qual é o segredo da sua jovialidade? Você não demonstra essa idade? E ele respondeu, amar a vida, ter estado de espírito. Então, quando você tem esse padrão emocional no teu mundo íntimo, e que você busca amar a vida, tem um padrão de pensamentos sempre positivos, de aproveitar a vida de forma saudável, os seus neurotransmissores não vão envelhecer, as suas sinapses não vão desacelerar, não vai morrer rapidamente, as suas células vai ser sempre renovada pelas endorfinas do positivismo que sai da tua mente. Então é isso que o Kardec está querendo dizer também, não é? Que Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los, ou seja, Deus nos deu este corpo como empréstimo. O corpo físico é um empréstimo e que amanhã devolveremos para
o proprietário, que é Deus, a inteligência, a suprema força do amor, nada não nos pertence. Quando desencarnarmos, não vamos levar esse painel de graça que está aí no fundo da tela dela, não é? Não vamos levar objeto nenhum. Só vamos levar na nossa mente, na nossa consciência, os valores espirituais que você adquiriu. Então, Deus fornece ao espírito materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. É claro que hoje o Homo sapiens, que somos nós, estamos Homo sapiens. Não somos Homo sapiens. Estamos passando por Homo sapiens. Mas amanhã seremos uma raça, o Homo intelecto. Na época do Homo de Neandertal, que a gente estudou exaustivamente, a estrutura do cérebro do Homo de Neandertal, do Homo Cro-Magnon, era mais primitivo e que ia muito de acordo com o princípio espiritual que se manifestava naquele corpo ainda tão grosseiro. Então, na medida que você vai evoluindo, mudando o seu intelecto, os seus padrões vibracionais, a sua estrutura morfogenética, vamos dizer assim, a sua estrutura biológica vai se modificando. Então, quando ele diz que o aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas, não é? Pegando aqui a ponga, o Diogo, eu saí essa semana, Diogo, da minha bolha. O que é sair de uma bolha? Nós estamos aqui numa bolha espírita, falando para um público espírita, no estudo de uma obra espírita. A nossa bolha está sempre falando, realizando palestras em centros espíritas. E quando você sai dessa bolha do universo espírita e vai para outra bolha, a história é outra. Essa semana, retrasada, eu fui convidado para um programa e eu estava explicando que o espírito ele pode reencarnar em outros mundos, que há uma diversidade de mundos habitados, e em cada mundo os espíritos habitam corpos de acordo com a energia, a frequência, a densidade de cada planeta. Essa foi a explicação. Eu expliquei quem era Allan Kardec, expliquei quem era Rivail, porque havia uma necessidade, porque era um público que não tinha nenhum conhecimento na área da doutrina espírita de Allan Kardec. E aí um ufólogo, Diogo, me fez uma pergunta que para mim foi excelente essa pergunta. Ele me perguntou, depois de eu ter explicado a encarnação nos diferentes mundos, esse princípio espiritual do espírito à matéria, eu tinha explicado isso também, quando ele me fez essa pergunta de um ufólogo muito conhecido em São Paulo. Ele disse assim: então o senhor está afirmando que os arcturianos, os reptilianos, os greys, os nórdicos, os felinos, são seres, são raças que habitam outros planetas. Esses pleiadianos, esses reptilianos, esses nórdicos que habitam outros planetas são espíritos reencarnados? É isso que o senhor está afirmando? E eu disse que sim, absolutamente que sim. O espírito está em toda a parte do universo, habitando corpos de Grey, habitando o ET de Varginha que vocês viram, que foi tido como animal. Tudo tem o princípio espiritual. Então, depois dessa, ele virou para mim nos bastidores e disse: é necessário conhecer mais o espiritismo, porque às vezes dá explicação que nós não conseguimos entender.
eu achei interessante que ele chegou a essa conclusão de que os ETs, não é? Os marcianos, os verdinhos que a Hollywood produziu, são espíritos reencarnados, não é? Então, a doutrina espírita, esse estudo aqui, abre uma infinita possibilidade de novas percepções que a gente tem que ter. Amplie a tua antena parabólica, aumente a frequência da tua antena parabólica. E aí Kardec vai dizendo, Diogo, o seguinte: desse modo igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Eu gostaria de fazer esse comentário na nota explicativa, que está na última página do livro A Gênese. Eu vou voltar para responder a vocês uma questão que Kardec foi criticado, que diziam que Kardec era racista. Recentemente, alguém estava me questionando de que esse Kardec era racista, preconceituoso, não é? Então eu vou continuar lendo o item 12, 13, 14, encerramos no 14, e aí eu vou voltar para responder e a gente aprofundar essa questão que Kardec diz assim: desse modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime os traços da fisionomia e as linhas do corpo. Ou seja, ô Diogo, hoje eu estou pegando no seu pé, né, Diogo? Se meu amigo Diogo, eu e Diogo fôssemos residir no Ártico, lá no Polo Sul, não no Polo Norte, que ainda é mais quente, mas no Polo Sul, não lá para o lado das Maldivas, onde Walter vivia, mas no Polo Sul, e morar no iglu, a nossa aparência, a nossa epiderme iria começar a ficar diferente, ia se adaptar à temperatura de 50 graus abaixo de zero. Agora imagine Belanísia saindo daqui de Salvador, não é, Belanísia? E morar no deserto do Saara, com os beduínos, os tuareg, naquelas grandes tendas, Belanísia, saindo de uma tenda para outra, Belanísia em cima daqueles camelos, não é? No deserto do Saara, um ano, Belanísia, lá no deserto do Saara. Quando ela voltasse aqui para a sala de estudos da Gênese, você sabe como é que a gente ia ver Belanísia? Você imagina, Belanísia, como é que estaria a sua cor? Teria modificado por causa da temperatura que chega a 50, 60 graus. Então, é o espírito que vai imprimindo esses traços fisionômicos, como vocês vão ver na nota de rodapé. Agora, no item 12, ele diz o seguinte: desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares, a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhes aumentam as forças. À medida que você vai ganhando forças, que você vai se modificando, você vai tendo corpos mais sutis. Ora, vai afirmar Kardec, como em todos os tempos houve mundos. Olha aqui, ô Diogo. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados, próprios a saber, espíritos em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontram os elementos necessários à sua vida carnal. É o que a gente falou, não é?
os habitantes de Júpiter, eles têm uma densidade, uma volatilidade completamente diferente da nossa. A sua estrutura morfogenética, a sua estrutura biológica é o que nós chamamos aqui de perispírito, mas que é uma matéria. Está em uma vibração completamente diferente da nossa. Então no item 13, por exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe, ou seja, com o passar do tempo, o corpo, a roupa vai ficando estragada e ela entra em estado de decomposição. A gente não tem a mesma vitalidade quando tínhamos 15 anos, não é? Então, com o passar do tempo, o corpo vai perdendo a sua vitalidade pelo processo natural. Então, quando ele diz que este princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. A gente já estudou muito aqui sobre o princípio vital, né? Está aí gravado as aulas. Então, o espírito, para quem este carente de vida, se torna inútil. Deixam como se deixa uma casa em ruínas, uma roupa imprestável. Quem agora não está aqui na sala, usando uma roupa que fez algum remendo, que fez uma costura, ficou mais gordinho, teve que abrir a saia. Quando a roupa vai ficando velha, a gente não faz uma reforma, não é? Então o corpo tem o seu tempo de vida, como a roupa tem um tempo de vida. Um exemplo, eu tenho uma camisa, essa camisa que eu tenho, ela tem 26 anos, ô Diogo. Até hoje eu uso essa camisa, é uma camisa jeans. Quando eu comprei a camisa nova, tinha aquele azul blue, o azul blue do jeans, é uma camisa jeans. Com o passar do tempo, essa camisa foi desbotando. E aí eu aprendi que você compra aqueles produtos em armarinho, não é? Me ajude aí, eu vou pedir ajuda aí aos universitários. Como é o nome daquele produto que você bota para... É o Tintó, não é? Eu botei um Tintó azul, ô Diogo, e botei para ferver. A camisa, Diogo, ficou novinha em folha. Ou seja, eu apenas melhorei a coloração da camisa, mas a camisa ainda continua com a idade do tempo que eu comprei. Então chega um momento que ela não vai mais suportar tintó nenhum e que é o tempo de vida dela se desagrega. É exatamente isso, Lúcia, que acontece com o corpo. Então quando o Kardec vai dizer aqui, eu já estou concluindo o item 14 para a gente passar para a nota de rodapé, que eu acho que é muito interessante. O corpo, consequentemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entram na sua construção, seja ou não o corpo do homem uma criação especial, ou que não padece dúvida, é que tem a formulá-lo os mesmos elementos que os dos animais, a animá-lo, o mesmo princípio vital, não é? Por outra, a aquecê-lo, o mesmo fogo que tem a iluminá-lo, a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação, não é? O princípio espiritual. A não se considerar, pois, senão a matéria abstinado do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. O corpo que nós temos, não é? Tem a mesma composição do carbono
14 que tem no corpo do animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece distinção entre a habitação e o habitante. Aí muda de figura, não é? O habitante que vai habitar aquele corpo vai fazer a diferença. Como, por exemplo, eu vou fazer uma analogia até tão grotesca, me permita. Em um programa de TV, Lar Docilar, de uma emissora de TV, e que o âncora desse programa pega uma casa toda destruída e faz uma reforma geral. A pessoa fica uns dias fora e eles reformam a casa toda. Este apresentador, um certo dia, resolveu, 2 anos depois, visitar a casa de uma das pessoas que teve a casa totalmente reformada pelo seu programa. Antes da reforma, ele visitou essa casa. Essa proprietária, ela era uma acumuladora. No fundo do quintal dela tinha tudo que você imaginar e o imaginável. Eles tiraram tudo dali, do fundo da casa. Dentro da casa tinha um monte de coisa que era acumuladora, tudo destruído. Ele deixou a casa nova. 2 anos depois, quando eles retornaram para visitar a casa estava totalmente destruída. Ou seja, é o habitante, o morador desta casa, o morador deste corpo, que vai cuidar bem ou não. Então, não adianta você fazer uma reforma externa se você não realizar a reforma interna do morador, deste habitante. E aí Kardec conclui, né? Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um camponês, o nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu espírito, aquele conclui e dá uma definição. Não é a estrutura do bruto, mas é o ser espiritual. O seu espírito é que vai dizer, não é? É que vai afirmar como você vai trabalhar, cuidar do teu corpo. Ô Diogo, eu fui assistir o filme na semana passada, o Predestinado, a história de Zé Arigó, viu, Diogo? Tá ouvindo, meu amigo Diogo? Hoje eu tô pegando no seu pé, né, Diogo? Abra aí o microfone, Diogo. Ô Diogo, eu fui pro cinema com minha mãe tem 84, e quando eu cheguei no cinema, eu tava sem a barba, viu, Diogo? Aí a moça disse, ela paga meia, e eu disse ela virou e disse, você paga inteira. Eu disse, por quê? O senhor tem quantos anos? Quando eu disse que eu tinha 61 anos, ela disse, então o senhor já é um idoso. Eu só não gostei disso, viu, que me chamou idoso, não me sinto idoso. Então, Graça, então o senhor paga meia. Ô, Graça, eu fiquei numa felicidade, Graça, que pela primeira vez eu estava pagando, Bela Nísia, meia entrada no cinema, mas ela disse, mas o senhor não tem essa aparência. Então vai muito de acordo com o estado de espírito da pessoa, percebeu? Eu tenho um filho, Gabriel tem 30 anos, mas Gabriel tem uma cabeça de um homem idoso. Eu disse, olha, quando você chegar à meia idade, você está centenário, não é? É tudo uma questão de estado de espírito. Pois bem, a Federação Espírita Brasileira, que detém os direitos autorais da publicação do livro A Gênese, direitos autorais da tradução de Guilhom Ribeiro, porque existe livro A Gênese traduzido pela Edicel, o livro A Gênese traduzido por Herculano Pires, tem outras traduções que certamente alguns de vocês devem ter aí. A Federação Espírita, na pessoa de Guilhom Ribeiro,
em 1944, quando o livro foi traduzido do francês para o português. Guilhom Ribeiro, que foi diretor-presidente da Federação Espírita Brasileira e que dominava como ninguém o francês, ele pegou toda a obra da codificação e traduziu do francês para o português. E de lá para cá, até os dias atuais, foi tendo reimpressão, de 1944 até 2022, do livro A Gênese. E é claro que algumas linguagens de terminologias nesses últimos 70, 80 anos vai se modificando. Então a nota de rodapé, que é a nota explicativa da Federação Espírita em relação a algumas questões que é tratada aí, como você viu, a editora vai dizer o seguinte: o estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Item A. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progressos que levam todos gradativamente à perfeição. Está aí no último capítulo do livro de vocês. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vinculando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma do espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Item C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Item D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência por todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e evolutiva. E aí ele vai dizendo, a editora: esses diversos pontos da obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existente em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração da sua epiderme, não é? E aí ele diz assim, que na época de Allan Kardec, eu estou dizendo isso porque existe alguns acadêmicos que estão fazendo uma crítica dizendo que Kardec era racista, era preconceituoso. Vejamos bem, na época de Allan Kardec, as ideias da frenologia ou frenológica de Gall, que era um estudioso da frenologia, e das fisionomias, ou das fisionomias, o estudo da sua íris, o estudo da sua fisionomia, de Lavater. Lavater, ele foi um grande cientista ao tempo de Kardec, que ele defendia a tese fisionomia de Lavater, eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, publicado Lavater, ele publica o estudo da fisionomia em 1859. Para título de curiosidade, Diogo, esse Lavater, que em 1859 publicou isso, ele iria reencarnar no Brasil como Eurípides Bassanúfalo.
a título de curiosidade de todos vocês. Lavater, encarnado, ele foi o estudioso dessa área da fisionomia. Quando Lavater desencarna, ele vai dar uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que ele vai apresentar essa fisionomia agora em outro ponto de vista esse agora do ponto de vista espiritual. Porque quando você desencarna, você tem uma nova percepção, uma nova realidade. 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, em 1859, não é? 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies, em 1859, 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, Charles Darwin apresenta a evolução das espécies. Imagine só, na mesma década de 50, não é? Do século XIX, Kardec apresenta essa tese de estudo sobre a história espiritual da raça e Charles Darwin vai apresentar a evolução das espécies de Charles Darwin com as naturais incorreções. Essas naturais incorreções que está dizendo aqui é a nota da editora, os tradutores atuais que contextualizou vai dizer que as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga. Imagine o Aldo, se Aldo fosse me julgar pela minha aparência. Hein, Aldo? Se eu fosse julgar cada um de vocês pela sua aparência, não é? Pela sua... Eu olho para a Reginalva e digo, a Reginalva, ela lembra uma médica. Eu estou enganado, porque Reginalva não é médica. Mas, Jano, você está se baseando em quê? Ah, mas Reginalva tem uma cara de quê? Médica. Você se enganou, Janos. Ela não é médica, ela é professora. Então a gente nunca pode julgar a pessoa pela aparência, não é? Então, quando ela diz assim, ademais a crença de que os traços de fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Ou seja, podendo ter esta aparente relações entre o físico e o aspecto moral, não é? E aí ele conclui, o codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como um fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdades humanas. Allan Kardec vai concluindo, a editora, encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, conforme foi publicado na Revista Espírita de 1862. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Portanto, quando o texto nos diz que, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Então, quando você modifica moralmente, é claro que você pode ter um rosto rústico, mas o seu caráter moral e espiritual vai sendo moldado. Então, essas são as nossas considerações e agora eu
vou abrir para a participação de todos vocês e me parece que alguns de vocês devem ter outras editoras aí, eu não sei como é que está a tradução de outras editoras, se há essa citação. É com vocês agora. Boa noite. Boa noite. Quando essa contestação ou essa má interpretação das obras kardecianas veio à tona e algumas pessoas conversaram comigo, em certo momento eu avisei que não poderia taxar o grande pesquisador, o grande cientista, o grande filósofo, de algo que não estava sendo escrito por ele. Alguns ainda persistem em afirmar, são poucos avisados. Talvez não tenha tido a possibilidade de ler as obras de Kardec, principalmente as revistas espíritas, porque é lá onde ele desenvolve mais essa questão da frenologia. E indicando, inclusive, os comportamentos com o pedagogo Kardec, principalmente quando aluno de Pestalozzi, e quando o Pestalozzi passou para Kardec, praticamente a diretoria, ou a metodologia do ensino do Instituto qual esteve muito aprendendo com o Pestalozzi. Isso tem casos como o propósito referente a abraçar alunos de diversas classes, e que aqueles que, inclusive, está escrito no livro Kardec, né, editado pela SEB, quando encontrava alunos que não podia, inclusive, fazer o pagamento referente ao Instituto, mesmo assim o abraçava e colocava em plenas condições de sala de aula, e, portanto, depois muitas vezes eu procurei informá-los que era necessário estudar e de que talvez fossem problemas relacionados com a tradução. Falava sempre, foi traduzido em que ano isso? Né? Há dificuldades que inclusive, os homens que fizeram essa tradução eram senhor de francês e de outros idiomas. Portanto, o caráter de Kardec, o caráter bem explicitado na doutrina espírita, não pode, de maneira nenhuma, levar qualquer pessoa, ou a todas as pessoas, acharem como reacionário, como racista, como reacionário. Então, parece que é uma difamação ou um não conhecimento proposital a respeito da importância do Evangelho, das obras de Kardec, inclusive, mais do que nunca, hoje, no mundo. É preciso se estudar para chegar a uma conclusão científica do que se afirma. Então, Kardec é um homem de ciência, é um estudioso, mas independente disso, mostra como um homem generoso, um homem humanista, um homem de ideias altamente avançadas para o tempo dele e ainda avançada para o nosso tempo. Com uma visão de sociedade mais ampla do que os próprios sociólogos, inclusive técnicos que falam ou falam sobre aquilo que eles não falam. Lamentavelmente, isso é muito apropriado na academia. Ô Diogo. Ou não? Diogo, meus amigos, minhas amigas, é falta de conhecimento histórico de quem foi Allan Kardec
O professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard, ele foi diplomado em várias áreas. Ele tinha diploma e era membro residente da Sociedade Gramatical da Société Grammatica de Paris em 1829. Ele era diplomado como membro da Sociedade para Instruções Elementar do Ensino Médio em Paris. Ele revolucionou a pedagogia e a educação em Paris. Eu estou falando do professor Rivail. Allan Kardec vem depois com a publicação de O Livro dos Espíritos, não é? Ele tinha diploma de fundador da Sociedade Previdenciária dos Direitos de Instruções de Educação de Paris, que hoje seria mais ou menos o Ministério da Educação, não é? Ele tinha diploma na Sociedade de Educação Nacional. Ele foi diplomado no Instituto de Línguas, em França, em Paris. Ele também foi diplomado na Sociedade de Ciências Naturais de França, não é? Ele também, além de ser diplomado na área das ciências naturais, ele era membro correspondente da Sociedade Real de Paris. Ele também teve diploma, era diplomado como membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional, membro da Sociedade Francesa de Estatística, o que hoje nós conhecemos como IBGE. Ele era membro e diplomado titular da Academia da Indústria Agrícola e, por último, ele era membro titular do Instituto Histórico da França. Esse era Rivail. Ele era um homem de uma super inteligência e que ele dos 10 aos 16 anos, ele vivia na Suíça, em Verdun, no Instituto de Pestalozzi. Ele teve como professor o Henri Pestalozzi, que foi uma referência na educação mundial do século XIX. Então, Rivail, ele escreveu mais de 20 livros sobre educação, sobre pedagogia. Então, quando chega em 1856, Fortier, seu amigo, ele que era diplomado, um homem acadêmico, conhecido nacionalmente, e aí Fortier lhe diz assim: olha, ô Rivail, tem um tal de um fenômeno aí de mesas girantes. As mulheres de Paris, lá no Champs-Élysées, nos finais de tarde, nos cafés, no chá das 5 horas, estão colocando as suas mãos em cima da mesa e as mesas estão levitando. Tem pessoas que estão comentando, Rivail, que você formula a pergunta à mesa ou à cadeira e a cadeira responde, ou a mesa responde através de pancadas. E aí ele era lógico, ele tinha uma metodologia lógica. Ele disse: olha, eu não acredito nisso, temos que observar. E aí ele foi observar o tal do fenômeno da mesa girante, e ao observar ele chegou à conclusão, disse: olha, a mesa não tem membro, não tem nervo, não tem inteligência. Deve ser uma força sobrenatural que está atuando sobre a matéria. Ou seja, esses detratores da atualidade, como os detratores da época de Kardec, não aceitavam o inevitável, que é tirar o véu da ignorância da humanidade. O Espiritismo, eu posso dizer assim com toda tranquilidade, veio tirar o véu da nossa ignorância. Então poucas pessoas conhecem que Rivail, ele trabalhou o que nós hoje chamamos de contador, né? Contador. Ele foi contador, ele fazia serviço de contabilidade para o principal teatro de Paris, não é? E ele era uma pessoa eminente, um proeminente intelectual da época. Só que, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele vai assinar como Allan Kardec, porque o Zéfiro, que era o seu mentor espiritual,
o Zéfiro, esse espírito, iria lhe dizer, professor Rivail, ao tempo das Gálias, você era um druida, e na qualidade de druida gaulês, você era um chefe druida, e o seu nome era Allan Kardec. Allan Kardec é um nome druida, gaulês, da antiga França, há mais de 2000 anos. Então é melhor você assinar agora como Allan Kardec. Quando ele assina como Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e que apresenta a essa sociedade que todos a conhecia, ele foi rejeitado, ele foi apedrejado, ele foi criticado, ele sofreu muitas fake news, levantaram, como até hoje, a pessoa me disse, James, eu peguei um dos capítulos do livro, me fugiu agora qual é a obra de Kardec, não estou me lembrando agora, que tem uma parte que é o diálogo de Lavater. O Lavater, não é? Que fazia essa analogia da aparência com o caráter do indivíduo. Tem um capítulo que agora, eu não sei se é obra, eu acho que é Obras Póstumas, se eu não me engano, tem agora uma comunicação do espírito Lavater, que ele vai explicar nesse capítulo dessa questão da natureza do espírito sobre a influência do homem primitivo. Para que vocês tenham uma ideia, essa pessoa pegou essa frase que quando Kardec dizia que o negro africano tinha uma ascendência mais primitiva, não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava falando da estrutura física do indivíduo, que vai se modificando à medida que o espírito vai se moralizando. Foi isso que ele quis dizer. Então as pessoas pegam esses pontos e tentam descaracterizar o pensamento do professor Rivail. E essa pessoa já estava assim, sabe, James, eu estava imaginando que Kardec era racista. Aí eu disse, olha, e os jesuítas? Padre Antônio Vieira, ele era racista. Padre Antônio Vieira, ele era racista, não é? Quem aqui na sala não teve um escravo no século XIX? Levante a mão. Padre Vieira tinha os seus escravos. Os jesuítas, toda a história dos jesuítas nas Américas foi construída com a mão escrava. Jesuíta, padre que se prezava, tinha 5, 6 escravos. Quem aqui na sala não tinha os seus escravos? Era comum cada um ter o seu escravo. Não é? Como a gente não tem um celular hoje, todo mundo tem um celular. Naquela época, o que você era valorizado pelo número de escravos que você tinha. Então, século XIX, após a Revolução Francesa, a sociedade de Paris, da França, uma sociedade preconceituosa, racista, e que naquela época o tráfico de escravos estava no seu grande apogeu, era natural esta linguagem. O Hospital Santa Isabel, que cada um de vocês já visitaram, eu já fui visitar várias pessoas lá no Hospital Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel, tudo aquilo que você viu ali construído, foi construído com dinheiro sujo do tráfico de negros, do navio negreiro. Aquela estátua grandona que tem lá na entrada lá do hospital, ali foi o maior escravista do Brasil. As mansões do Corredor da Vitória, o centro histórico do Pelourinho foi construído com a mão dos escravos. A colônia, a Inglaterra, a monarquia que vocês viram, aquele poderio foi construído com a mão de escravos. Até que um dia Mahatma Gandhi disse, olha, eu vou dar um basta. Nós não vamos ser mais uma colônia. Vou dar um basta. E ele abriu, rachou com a Inglaterra, separou a Índia, que a Índia era uma colônia inglesa, se derramar um sangue. Os ingleses
Eu vou falar dos ingleses e dos portugueses, não vou nem falar dos holandeses, só os ingleses e os portugueses. Tudo que foi construído, o apogeu que tem lá em Lisboa, lá nas igrejas de Lisboa, a igreja de São Francisco aqui em Salvador, não é? Que é de ouro, custou a mão de obra escrava. E era natural todo mundo ter o seu escravo, o Aldo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Kardec, naquela época, imagine, contextualize, século XIX, 1859, 1860, ainda o tráfico de escravizados, não de escravos. A gente tem que fazer uma retificação na história. Não são escravos, são escravizados. É bem diferente, não é? Era muito grande. Então isso era uma linguagem de que as pessoas diziam: você tem o seu negro. Há pouco tempo, o Diogo, há pouco tempo quando? Na década de 70. Então foi ontem, Diogo. Então foi ontem, década de 70 foi ontem. Eu sou negro, eu sou filho de um pai negro. E eu fui, eu tinha 8, 9 anos, 10 anos, eu não me lembro. Eu fui para o clube português com a família de portugueses. E quando eu cheguei na porta do clube português, o segurança não deixou que o menino James nem entrasse, porque eu era negro, porque só entrava no clube português nos anos 70, era só branco. E o senhor Cláudio Honor, que me levou, que era vizinho de meus pais, disse ao segurança: ele é filho da empregada Elza, que estava usando a roupa de babá. Ele está acompanhando. E eu entrei. Então, isso foi ontem, em 1970. Agora imagine ao tempo de Kardec. Viajamos inúmeras vezes juntos, participando de eventos, de congressos, de encontros federativos. E essa semana, Gleidson nos deixou, retornando à vida espiritual. Eu fiquei muito sentido, porque Gleidson era uma pessoa muito dinâmico. E a gente tem que louvar e agradecer por essas pessoas que passaram em nossas vidas. E o nosso amigo Gleidson foi uma dessas pessoas que passou na vida de cada um de nós. Ele realizava palestras na Casa do Caminho em todo o movimento espírita. Era um grande expositor espírita, uma pessoa que vivenciava a doutrina espírita. Mas ele teve que retornar à pátria espiritual. Jesus nos ensinou que quando estivéssemos reunidos falando em seu nome, ele estaria conosco. Que possamos, neste momento, elevarmos os pensamentos, as nossas sinceras vibrações mentais ao nosso querido Gleidson Barreto, que ele possa se adaptando à nova realidade espiritual. Aonde quer que você esteja neste momento, meu amigo Gleidson, receba as nossas sinceras vibrações de carinho por tudo que você fez conosco, nos esclarecendo, tirando as nossas dúvidas. Que os seus mentores espirituais fortaleçam a tua alma e dos seus entes queridos que ficaram na terra, porque aprendemos em dizer até breve, nunca adeus, porque não existe adeus, existe até breve, porque ontem foi você, amanhã seremos nós. Que o nosso Senhor Jesus Cristo envolva o espírito de Gleidson Barreto, de toda a sua família que aqui ficou na terra. A todos os queridos irmãos do grupo de estudos da Gênese
da Casa do Caminho, dos estudos do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, do Livro dos Médios, do Evangelho, a toda aquela população de pessoas que estavam na terça-feira na doutrinária, assistindo mais uma palestra. Que teu espírito de gratidão, Mestre Jesus, apacente as dores da alma daquela plateia da Casa do Caminho, que tanto precisa do teu amor. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão. Muito boa noite aos nossos queridos amigos. Que Jesus nos abençoe e tenhamos confiança no Criador, em Deus. Tudo passa. Tudo passa. Nada é eterno. James, eu estou sofrendo. Tudo passa. Confiemos em Deus. Aumente este grão de mostarda que está no teu coração. Tudo passa. Tenhamos fé. Com fé, os amigos espirituais estará sempre nos estendendo as tuas mãos benditas e invisíveis nos momentos do derramamento das nossas lágrimas. Gratidão a todos, muita paz, que Jesus sempre esteja com cada um de vocês. Uma boa noite, meus amigos. Boa noite, obrigada, Denis. Um abraço, gratidão.